Fala galera, gravando esse vídeo aqui para a gente poder fazer uma pequena revisão para a nossa prova do 6º ano de Geografia do Ensino Fundamental. Essa prova vai ser composta de 5 assuntos principais: os tipos de extrativismo, os setores da economia, os biomas brasileiros, as fontes de energia e as diferenças entre pecuária e agricultura, principalmente aqui dentro do Brasil. Eu vou explicar esses assuntos de forma bem rápida e sucinta, tá? De uma forma bem objetiva para poder ficar fácil entendimento para a gente, tá bom? Então, os tipos de extrativismo, setores da economia, biomas brasileiros, fontes de energia e tipos de pecuária e agricultura vão ser o foco desse vídeo aqui que a gente está gravando, tá? Os tipos de extrativismo estão relacionados à retirada de qualquer item da natureza, que basicamente a gente chama de matérias-primas. Essa exploração das matérias-primas da natureza, elas podem ocorrer de 3 formas principais, que é a forma animal, forma mineral e vegetal. Então, nós temos 3 tipos de extrativismo: extrativismo mineral, animal e vegetal. O mineral está relacionado à mineração, o animal à pecuária e o vegetal relacionado à agricultura. São esses itens que vão gerar as matérias-primas para que a gente possa transformar nas indústrias ou mesmo já consumi-las diretamente da natureza. Tá? Os setores da economia são as atividades que são divididas, né, de acordo com a sua característica principal. Nós temos 3 setores. O primeiro setor é um setor de extração da natureza, ou seja, eu vou retirar um item da natureza para poder transformá-lo numa indústria, que aí no caso é o segundo setor da economia. E o terceiro setor que vai distribuir, ou seja, vai fazer com que os comércios tenham acesso aos produtos e os consumidores possam ir lá comprar e adquirir esses itens. O ciclo produtivo de qualquer item está relacionado a esses 3 setores. Tiro da natureza, transformo numa indústria e distribuo em algum tipo de comércio. Os setores da economia funcionam dessa forma, tá bom? A agricultura e a pecuária, elas estão dentro do primeiro setor da economia e estão relacionadas ao extrativismo vegetal e animal. Basicamente, o que a gente tem? A agricultura é o cultivo de alguma planta, de algum vegetal, que vai te gerar ou verdura, ou legume, ou fruta, ou uma raiz, ou uma semente, ou um grão, algo que vai estar relacionado àquele vegetal. A pecuária está relacionada à criação de algum animal visando a sua exploração econômica. Pode ser boi, frango, abelha, cabra, bode, ovelha, tá? Tem vários tipos de criação da pecuária. Tanto a agricultura quanto a pecuária, elas podem ocorrer de forma intensiva ou de forma extensiva. A forma intensiva que a gente fala é quando se utiliza de muita tecnologia. A agricultura utiliza maquinário, sistema de irrigação artificial, ou seja, itens que vão gerar uma maior produtividade daquela lavoura. Já a pecuária está relacionada à criação do animal preso, consumindo ração, porque assim ele toma hormônio, que assim ele cresce mais rápido e vai mais rápido para o abate. Então, tanto a agricultura quanto a pecuária, quando elas ocorrem de forma intensiva, elas têm um alto uso de tecnologia, e quando ocorrem de forma extensiva, tem um baixo uso de tecnologia. Tá? A gente sempre tem que relacionar isso, agricultura e pecuária, nesse processo. As fontes de energia, elas são materiais que são utilizados para gerar ou energia elétrica ou para fazer movimentar algum motor. Elas podem ser divididas em 2 tipos. Elas podem ser chamadas de renováveis, que não se esgotam, e as não renováveis, que podem se esgotar. As fontes renováveis, basicamente, são sol, água, vento e a biomassa, que são as fontes vegetais que a gente chama. E nós temos as fontes não renováveis, que são os combustíveis fósseis: petróleo, carvão e gás. E a gente tem também o urânio, né, que são usados nas usinas nucleares. A partir disso, nós temos algumas usinas elétricas importantes: a hidrelétrica, que funciona com água; a termoelétrica, que funciona com a queima de algum combustível, carvão, petróleo e gás, ou mesmo a biomassa, no caso a lenha, né? A gente tem a usina geotérmica, que ela é uma usina que utiliza o calor interno da Terra em áreas que têm vulcões ativos. A gente tem a energia fotovoltaica, que é a energia solar; os parques eólicos, que dependem do vento. Nós temos a energia maremotriz e ondomotriz, que dependem da maré, do oceano e também das ondas do mar. E nós temos a usina nuclear, que funciona basicamente com urânio, tá? Que é um material radioativo. A usina nuclear é considerada uma energia limpa, porque não gera poluentes, mas tem muitos riscos de acidentes radioativos. Tá bom? Nós temos 6 biomas principais aqui no Brasil, tá? Floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Pantanal. Nós temos algumas faixas de transição ou vegetações menores, que nós não vamos citar aqui porque também não vão cair na prova, tá bom? Então vocês tentem focar nisso.
a Amazônia, floresta amazônica, que é a nossa maior floresta atualmente, o bioma Caatinga, que está lá no sertão nordestino, que é formado de uma vegetação de cactos, vegetação mais seca. Nós temos o Cerrado, que é o nosso segundo maior bioma, que vem sofrendo bastante com a expansão da fronteira agropecuária. Nós temos os Pampas, que é uma região de campos lá no sul do Brasil, e nós temos o Pantanal, que é uma área alagada, né? Que é uma zona também de transição em direção à floresta amazônica. Essas são as nossas 6 principais vegetações. Boa parte delas já foi retirada, como por exemplo a Mata Atlântica aqui do Sudeste, né, do litoral brasileiro. Basicamente a Mata Atlântica foi retirada por causa da urbanização e os outros biomas foram retirados principalmente pela chamada expansão da fronteira agropecuária, tá bom? Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, estamos juntos, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e boa prova!